Olá meus manos, olá minhas manas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez a outra vibe. Se és novo aqui, welcome! Então o tema de hoje é: sou crente, logo não devo passar por problemas. Será? Vamos embora para o vídeo. Então, eu gostaria de ler uma passagem que está em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Diz o seguinte: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiam um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Eu, quando li essa passagem, eu pude entender pelo versículo 35 que Jesus, ele sabia o que estava no coração das pessoas, ele sabia o que estava na mente das pessoas. Ele sabia que quando ele sugeriu: passemos para outra margem, eu creio que ele sabia que iria ter ali uma tempestade. Iria acontecer esse fenômeno, mas ainda assim ele disse: passemos para outra margem. E não só essa parte, mas também quando Jesus foi levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo para ser tentado. E isso não significa, quando nós lemos a passagem que está em Romanos 8, do versículo 28 ao 29 diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E com essa passagem para dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que o Senhor, ainda que seja Jesus a dizer: passemos para outra margem. E às vezes nós lemos essa passagem e a pessoa pensa: todas as coisas cooperam para o bem, pensa logo em coisas, ou sucesso, ou algo que vai acariciar o nosso ego, alguma coisa para nós, alguma coisa tangível. Mas eu não entendo essa passagem assim, porque ele diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Eu entendo que todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as tempestades, até a ida de Jesus ao deserto, até os problemas, até as dificuldades. Essas também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque o que é o bem daqueles que amam a Deus? Eu vejo no versículo 29 que é o sermos conforme a imagem do seu Filho, conforme a imagem de Jesus. Então aqui está nos dizer que tudo o que acontece na nossa vida coopera para que nós sejamos a imagem de Cristo. Eu entendo que esse é o verdadeiro significado dessa passagem. E se nós formos no versículo 38, uau! E ele estava na popa dormindo. Popa, se não me engano, quando eu investiguei a parte de frente ou de trás, esqueci. Enfim, né? Ele estava na popa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus simplesmente estava a dormir quando haviam ondas que estavam literalmente e subiam as ondas por cima do barco. Ou seja, água estava a entrar no barco e Jesus estava a dormir. Uau! Jesus estava a dormir, com ondas a entrarem no barco, provavelmente ondas a lhe tocarem, e ele estava a dormir. Eu não vejo isso como um incentivo ao relaxe espiritual, mas eu vejo isso como mesmo no meio da tempestade, descansa em Deus.
descansa em Deus. Muitas pessoas podem olhar para isso e ver do tipo, vou relaxar. Não, porque a palavra nos diz vigiai e orai, porque não sabeis a hora que o Filho de Deus vem. Vigiai e orai, porque o inimigo anda ao nosso derredor como um leão. Então não vejo isso como um relaxe, mas vejo como um realmente entrega todas as tuas ansiedades no coração de Deus, seja lá qual momento que estejas a passar. Talvez não seja um momento em si, mas algumas áreas da tua vida que talvez sejam que nem essa descrição que está aqui, um grande temporal de vento, ondas a virem, parece que nunca vai acabar, e parece que o inverno nunca vai passar. Graças a Deus o inverno passa. Estou aqui e o inverno passou, graças a Deus. E esse inverno estava difícil esse ano, mas passou. E eu vejo também no versículo 40 que diz: e disse-lhes, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E lendo isso eu vejo que essas coisas que acontecem na nossa vida, muitas das vezes é Deus a nos provar e a nos mostrar. Jesus disse, ainda não tendes fé. Então eu vejo que isso foi uma prova. Deus pôs-lhes em prova e claramente eles reprovaram. Pôs-lhes a sua fé em prova e claramente eles reprovaram. Então eu vejo que essas situações, muitas das situações na nossa vida, se realmente nós servimos a Deus, se realmente nós somos filhos de Deus, obedientes à palavra de Deus, que andamos no temor do Senhor, então o Senhor nos protege, Deus nos protege. E eu quero tirar, se talvez na tua mente tem essa ideia de que quem é crente não sofre, quem é crente não passa por problemas. Isso é completamente errado, porque muitas das vezes são nesses períodos da nossa vida que nós mais aprendemos e que nós mais nos conhecemos. Eu creio que depois desse momento os discípulos puderam concordar no mínimo com Jesus que, de facto nós não cremos nele. E nessa fase Jesus já tinha feito alguns milagres, Jesus já tinha operado na vida deles. Então isso é para dizer que mesmo aquelas pessoas que já andam com Deus há alguns anos, não significa que a semente da tua fé já tenha crescido, porque às vezes nós nos enxergamos assim, e eu creio que às vezes Deus nos coloca certas situações na nossa vida para nós enxergarmos a nossa dependência nele, que nós precisamos dele, que realmente nós não o amamos. Às vezes nós falamos que nós o amamos, mas Deus nos coloca à prova e nós o trocamos com outras coisas, nós o rejeitamos. E o que me alegra saber é que Deus não faz só essas coisas como se fosse para te atirar na cara de que tu não tens fé, de que tu não amas, mas Ele faz isso por amor, porque quando nós estamos cegos, estamos em pecado, nós não conseguimos ver. Então Deus nos mostra que nós precisamos dele, mas Ele não mostra só o problema, Ele dá também a solução, porque a palavra nos diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Se Ele está a falar, vocês não têm fé, Ele, o próprio autor e consumador da fé, está lá. Ele é a solução, Ele é a resposta. Então, era isso que eu gostaria de partilhar com vocês. Espero que tenha vos edificado. E todas as mães já sabem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Um beijo.